Boa noite, caros alunos de pesquisa operacional. Bom dia para aqueles que forem acessar o vídeo de dia. Conforme nós falamos ontem, hoje, no exercício de resolução gráfica, eu vou resolver também para essa aula do feriado aí de 21 de abril, Tiradentes, vou resolver também um problema de simplex. Vai ser aquele problema que eu deixei postado para vocês na última aula, o primeiro problema de simplex, que era para vocês tentarem desenvolver. Eu vou resolvê-lo passo a passo. O fato de eu resolver não quer dizer que vocês não devam tentar, pelo contrário. É uma maneira que se vocês tentarem e travarem em algum ponto, vocês vêm para o vídeo, analisam o passo onde vocês tiveram problema e continuam a desenvolvê-lo, tá? Não tem, como eu falei anteriormente, não tem como nós praticarmos esses algoritmos sem fazer os problemas. Então, já temos na data do dia 21 postado os dois exercícios de solução gráfica. Como eu comentei ali na introdução, foi um pouquinho chato de análise, mas o importante é os gráficos. Coloquei até na introdução do Moodle que eu estou muito satisfeito com a grande maioria, conseguiu chegar nos gráficos e nas retas do custo, do menor custo, e na reta do maior lucro. E a análise do resultado era um pouquinho chata mesmo, porque não era direto, tinha que pensar um pouco e ter um outro tipo de conhecimento que nós não tínhamos desenvolvido ainda na aula. Mas tudo bem, o grande objetivo era vocês construírem os gráficos, acharem o conjunto de solução e conseguirem plotar as retas do menor custo e do máximo lucro. A grande maioria conseguiu, fiquei muito satisfeito. Os próximos que eu vou postar vai ser com uma resolução um pouco mais redondinha, tá? E prometo até já deixar a solução para vocês saberem se ao final do problema se atingiram o objetivo ou não. Então nós vamos trabalhar dessa forma, postando agora mais exercícios do simplex. Vou postar 2 simplex e um método gráfico para nós não esquecermos, não deixarmos de trabalhar com o método gráfico. Até sentir segurança de vocês, a gente espera aqui no dia 12, no dia 12 de maio, fazermos aí a nossa primeira provinha, né? Não é dia 12 não, é dia 14 de maio, né? Dia 14 de maio, eu tô meio perdido aqui no tempo, mas acho que é isso aí mesmo. Dia 14 de maio, que é... dia 12 mesmo. Dia 14 é gestão de projetos. Então, dia 12 de maio, nós fazemos a nossa primeira avaliação. Não tem como fazer diferente, nós vamos fazer alguns exercícios, onde vocês vão desenvolver e vão me postar. E provavelmente eu vou fazer um exercício bem simples, que dê para nós fazer no tempo da aula, e eu abro a tarefa aí com 3, 4 horas, vocês fazem e postam, né? Se alguém depois tiver dificuldade de naquele momento estar presente na aula, eu vou abrir também uma aula presencial para ir tirando as dúvidas durante a prova, um chat mais a aula presencial. Ou então vou ver alguma coisa, alguma forma de fazer no Google Docs, mas eu vou informando vocês, sem ansiedade, vocês estão muito bem, estão resolvendo exercícios bem complexos. A prova eu vou tentar facilitar no sentido de dar exercícios com a solução mais redondinha, mais quadradinha, que não tenha tantos números quebrados e gráficos muito confusos, tá? Muito complexos. Então fique bem tranquilo, a gente vai conversando ao longo aí dos encontros. Nós estamos aqui no dia 21, nós temos mais 3 encontros pela frente, então dá para nós acertar tranquilamente os detalhes, tá? Então hoje nós vamos trabalhar esse carinha aqui. É um problema de simplex, ele apareceu x3, que até agora nós tínhamos trabalhado apenas com 2 variáveis.
porque nós estávamos com a solução gráfica. Se eu tivesse que contemplar mais uma variável, seria o z, ele teria assim um outro eixo, tá? Então nós vamos copiá-lo. Por isso que com a solução gráfica a gente não consegue trabalhar com 3, nós vamos ficar com 3 eixos e seria bem mais complicado. Na verdade, o professor não sabe nem se dá para fazer com 3 eixos pela solução gráfica. Eu nunca vi um exercício com os 3 eixos, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos um exercício de maximizar z. Vai dar resposta, como eu comentei com vocês. Sempre quando eu tenho maximizar, eu tenho que ter pelo menos uma restrição menor ou igual. Eu tenho 3 restrições menor ou igual. Então, vai dar solução tranquilamente. E nós vamos resolvê-lo utilizando o nosso algoritmo simplex. Primeiro passo. Igualar. Deixa eu botar aqui também. Igualar a função objetivo a zero. Aqui pode ter alguma confusão, tá? Mas é muito tranquilo. Eu copio, Ctrl C, Ctrl V, copio a função objetivo e coloco z, que é o valor do máximo lucro. Tudo que estiver do lado direito da igualdade, eu vou passar para o lado esquerdo, trocando o sinal. Do lado direito da igualdade, vai ficar apenas o zero, porque meu objetivo nesse passo é igualar a função objetivo a zero. Então, do lado direito da igualdade vai ficar apenas o zero. Então, z menos 0,2x1, aqui nós temos um número quebrado, não tem problema, mais, menos, porque passa para o outro lado negativo, menos 4x2, aqui é menos 2x2, menos 4x3. Vamos ver se está certo. Z menos 2x2 menos 0,2x1 menos 2x2 menos 4x3. Ok, agora que eu passei todos os termos da minha equação para o lado esquerdo, igual a zero. Então esse é o primeiro passo. Como eu falei para vocês, pode ter alguma confusão na hora de trocar os termos de lado da equação. Se ele está positivo, ele passa negativo. Se ele está positivo, ele passa negativo. Se ele está positivo, ele passa negativo. Tá? Então, já igualei a minha função objetivo a zero. Segundo passo, colocar as folgas, tá? Folgas, que nada mais são do que aquela variável que é o xf1, xf2, xf3, que vai me possibilitar eu tirar o sinal da inequação, seja menor igual ou maior igual, e colocar o sinal de igual, transformando-a numa equação também. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui as 3. E já vamos colocar as folgas. x1 mais 2x2 mais uma folga mais x f1, já que essa é a primeira restrição, igual a 20.
a constante eu copio igual, tá? Não muda nada, só muda a folga. Colocando a folga, eu posso tirar o sinal de menor ou igual. 3x1 mais x3 mais a folga da segunda restrição, xf2, igual a constante continua a mesma, 50, constante b, que vai para a nossa tabela depois. A terceira, x1 mais... copiei aqui em cima da outra. x1 mais x2 menos x3 mais xf3. xf3 igual a 15. Perfeito. Então eu já tenho a minha função objetivo igualada a zero. Já tenho as minhas 3 equações agora com as folgas. Então o terceiro passo é construir a tabela. Terceiro passo. Construir tabela. Como que eu faço para construir a tabela? Então eu vou colocar aqui o Z, o x1, o x2, o x3. Eu tenho 3 folgas, então o xf1, o xf2, o xf3 e mais a constante b. Aqui embaixo eu vou botar função objetivo, primeira restrição, segunda restrição e terceira restrição. Então eu tenho 3 restrições nesse problema. Esta aqui vai ser a primeira linha. Esta a segunda linha. Terceira linha e a quarta linha. O que pode dar um pouquinho de confusão. Ó. A terceira restrição é a quarta linha, porque a primeira linha é da função objetivo. Ok? Como que eu faço os valores? Vou centralizar esses caras aqui tudo. Centralizar, fica bonitinho. Como que eu faço? Eu vou colocar um quadradinho aqui para o Z, um espaço para o Z, a mesma coisa para o B, uma linha para a função objetivo entre Z e B e um grande retângulo aqui no centro. Dessa forma, nós vamos manter sempre esse padrão de construção da tabela, para não ter problema. Alguns autores usam outro padrão. A maioria usa esse padrão. Esse padrão para... uma boa dica de chá para o inverno. Gengibre, maçã e mel. A maioria dos autores utiliza esse padrão. Tá? Então vamos preencher. O Z na função objetivo. Existe o Z? Sim, existe. Quanto ele vale? 1. O x1 vale menos 0,2. O x2 vale menos 2. O valor dele é menos 2. O x3, menos 4. Menos 4. Xf1 existe na função objetivo? Não existe. 0. Folgas não tem na função objetivo, são todas 0.
E a constante é zero. Nós igualamos a função objetiva a zero. Deixamos zero na constante. Muito bem, vamos para a primeira restrição. x1, z tem? Não tem z. Nas restrições não tem o lucro. x1 temos, vale 1. x2 vale 2. x3, não temos x3, ó. Não temos x3, então zero. Aqui tem que prestar bastante atenção para não botar nenhum componente aqui que esteja não conforme com a equação. xf1 tem 1, xf2 0, xf3 0 e a constante da primeira restrição é 20. A segunda restrição tem z? Restrição não tem z, 0. Tem x1? 3. Tem x2? Não tem, 0. Tem x3? Opa, x3 tem, é 1. xf2, fx1 não tem, xf2 tem, porque é a segunda restrição. xf3 não tem. E a constante é 50. Muito bem. A quarta restrição, tem z? Não tem, 0. Tem x1? Tem, é 1. x2 é 1 também. Tem x3, é menos 1. Tem x1, 0. x2, 0. x3, 1. E o b, 15, a constante 15. Então, a primeira coluna está correta, só tem 1 lá na função objetivo. A segunda, as folgas estão corretas. Aqui em cima é menos 0,2, menos 2, menos 4, o restante é 0. A primeira é 1, depois é 2 por x2, não tem x3, tem xf1, não tem x2, não tem xf3. A segunda é 3, x2 é 0, x3 é 1. xf1 não tem, xf2 é 1, xf3 é 0. A segunda tem todos os x, 1, 1, menos 1 e 0. Vocês viram que uma maneira de ver, se nós botamos as folgas certas, ó, ela forma uma diagonal aqui com os números 1 e o restante é tudo 0. Certo? É uma maneira fácil de conferir. Então, confere essa coluna, que é a coluna da constante. Confere a do z, confere a das folgas, fica para conferir depois essas aqui. Muito bem, construída a tabela, o quarto passo, variável que entra. Quarto passo. Variável que entra. A variável que entra é sempre um número negativo nesta parte da tabela. Eu vou olhar a função objetivo, certo? Na variável que entra, eu sempre olho essa parte da tabela. Dentre os números negativos, eu vou escolher o de maior valor absoluto. No nosso caso aqui, o maior valor absoluto é o 4. 4 é maior que 2, que é maior que 0,2. Então, esta é a minha variável que entra. Essa é a minha variável que entra. Certo? Muito bem. Achei a variável que entra. Quinto passo, eu vou achar a minha linha pivô. Quinto passo, linha pivô. Linha pivô.
Como eu faço para encontrar a linha pivô? A linha pivô, ela vai estar sempre nas restrições. Ela não vai estar na função objetivo. Então, eu vou pegar o B, as variáveis, que no meu caso aqui é 20, 50 e 15. 20, 50 e 15, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pegar as variáveis, vou botar aqui B, para vocês saberem de onde saiu. Certo? Vou tirar aqui a borda, sem borda, ficar bonitinho, tá? E vou dividir pelo respectivo coeficiente da variável que entra. Quais são os coeficientes da variável que entra? Esse cara aqui. Vou copiá-los, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui x3 para vocês saberem que veio da x3, da variável que entra, certo? Vou tirar as bordas e vou dividir. Aqui eu já vou usar a fórmula do Excel. Desculpe. Eu quero que vocês já se acostumem a trabalhar com fórmulas de Excel. O próximo conteúdo Solver, ele é todo no Excel. Então, sempre quando eu quero fazer qualquer operação no Excel, eu dou o sinal de igual. Isso abre uma célula de fórmula. Ela aparece aqui em cima na barra de fórmula. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cara aqui, que é a célula F, coluna F, com a linha 32, e quero dividir por essa célula aqui, que é a célula coluna G com a linha 32, ok? Colocada a fórmula, eu dou um Enter, certo? Eu dou um Enter. Não sei porque que não deu certo, a de baixo vai dar. E arrasto a fórmula, tá? 0, 1, 1. Por que essa não quis dar? Não quis dar valor de 0. Vamos botar de novo. Igual a essa, divididos por essa, por 0. Não sei. Se algum aluno souber, depois me fala aí. Eu vou botar então 20, vou fazer diferente. Esse cara aqui divido por 0. Usando a fórmula, só que eu vou botar 0 em vez de copiar a célula. Putz, não está dando 0. Por que será? Eu vou descobrir e depois eu falo para vocês. Eu vou seguir em frente para não atrasar. Vamos ver o que ele fala aqui. A fórmula que são usadas está sendo dividida por 0 ou por células vazias. Mas é que eu quero dividir por 0 mesmo. Então eu vou botar já o 0 aqui. Vou inserir o 0. 20 divididos por 0, 0. Depois eu vejo para vocês o que é esse... Por que ele não está aceitando dividir por 0? Muito bem, então eu tenho esse resultado aqui. 0 para a primeira restrição, 50 para a segunda, 15 para a terceira. A linha pivô, como que eu escolho? Dentre os valores positivos, eu escolho o menor valor positivo. Certo? Então, neste caso aí... Neste caso aqui, a linha pivô, ela está... Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu conseguir dividir por 0 esse cara aqui meu exercício. Não, também... isso aqui eu não usei fórmula. Onde é que está a divisão? Aqui eu não usei fórmula. Eu não usei fórmula. Eu já fiz meio que direto aqui. Beleza. Então, voltando lá.
Então eu sempre escolho o menor valor positivo, tá? Neste caso, só tem um valor que é positivo. O 0 é neutro, não é positivo nem negativo. O 15 é negativo, então só tem uma escolha para a linha pivô, que é esse cara aqui, certo? A linha pivô é aquela cujo a constante é 50, certo? Então essa vai ser minha linha pivô. Se houvesse dois números positivos aqui, eu vou escolher um menor. Se tivesse o 30, por exemplo, ou supondo que o 15 fosse positivo em vez de negativo, eu vou escolher sempre o menor, tá? Nesse caso, não precisou escolher muito. O 15 é negativo, eu sempre descarto. Número positivo, eu vou botar aqui, vou pegar minha caneta. Número positivo é solução, número negativo eu descarto quando eu escolho a linha pivô, tá? 0 eu também descarto, porque ele não é positivo nem negativo, certo? Um dos motivos de nós não usarmos a constante para procurar a linha pivô, porque a constante é sempre 0. Eu sempre igualo a minha função objetivo, é um dos passos, eu sempre igualo ela a 0. Então a constante da função objetivo vai ser sempre 0. Então é um dos motivos de eu não utilizar a função objetivo aqui para descobrir, vou botar aqui linha pivô. A linha pivô é porque eu vou ter sempre 0 na constante B, no caso da nossa amiga função objetivo. Então eu já nem preciso colocá-la no cálculo, é só para ocupar mais um cálculo. Muito bem. Achada a linha pivô. Então até vou botar nossas setinhas aqui para vocês ficarem bem com a informação. Essa aqui o que houve aqui com a minha setinha? Esta aqui é a variável que entra. Vai ser o x3, né? É a variável que vai entrar. Muito bem. Esta aqui é a minha linha pivô. Então, qual a linha pivô? A linha pivô é a terceira linha, tá? Esta é a minha linha pivô. Agora eu quero o elemento pivô. O elemento pivô ele se encontra na intersecção da variável que entra com a linha pivô. Então ele é esse cara aqui. Vou inserir aqui uma figurinha para marcá-lo. Tá esse cara aqui, pá. Vou tirar o preenchimento da forma, sem preenchimento. Vou diminuir um pouquinho ela aqui. E vou aqui marcar meu elemento pivô. Certo? Diminuir um pouquinho mais, para não confundir com menos 1. Meu elemento pivô é o 1. Então, vou marcar ele aqui para vocês. Ctrl+C, Ctrl+V, pego outra setinha, coloco aqui. E vou marcar elemento pivô. Certo? Deixa eu ver que eu botei meu mouse. Ah, tá aqui atrás. O mouse é mais fácil. Certo? Então já tenho agora a primeira parte da análise, tá? Essa primeira parte é muito importante. O preenchimento da tabela,
Onde que pode dar os gaps aqui? Ó? Na hora de eu igualar a função objetivo igual a zero, eu tenho que cuidar para trazer os termos para o outro lado da equação, sempre trocando sinal. Tá? Aqui tinha um pontinho, ó, quer dizer que 0,2 multiplica x1. Aqui eu já tirei o pontinho para não confundir, já botei direto menos 0,2, está subentendido que multiplica o x1. Então aqui pode dar problema. Aqui nas folgas eu acredito que não, é só botar xf1, xf2, xf3 e igualar a zero, retirar a inequação. Entenderam porque eu coloco, né, uma folga que era para poder dizer que esse cara aqui, então, que era menor ou igual a 20, agora não, agora tem um elemento que diz que ele vai ser igual a 20, certo? Então, para isso que serve a folga, para igualar esse carinha aqui ao 20. E assim por diante. Então, onde que pode dar problema também? No preenchimento da tabela. Então, aí é só atenção. Para achar a variável que entra não tem mistério, é só ver os números negativos nessa primeira linha e escolher o maior em valor absoluto. Tá? O maior desconsiderando o sinal, nesse caso é o 4. A linha pivô, eu pego a constante b das minhas restrições, não preciso usar a função objetivo porque ela é sempre zero a constante. Qualquer número dividido por zero é zero, só que se é o burro aqui que não entendeu. Mas tudo bem, aí eu pego esses números da constante, divido pelos coeficientes da variável que entra, que são esses caras aqui, certo? E dentre os resultados eu escolho o menor valor positivo. O menor valor positivo. Neste caso aqui eu desconsiderei o zero, porque ele não é positivo, ele é neutro. Não é positivo nem negativo, ele está bem no meio. Ele não se decidiu ainda o zero. E o 15 é negativo. Então, também eu descarto. Então, a minha linha pivô é esta aqui. Encontrada a linha pivô, o elemento pivô é barbada. É só eu pegar a intersecção da linha pivô com a variável que entra. Agora, nós vamos encontrar outro passo muito importante para a resolução do exercício, que eu vou usar ele durante todo o exercício, que é a nova linha que entra. Vocês viram que quando eu for procurar as novas outras linhas para montar a nova tabela, todas elas eu uso a nova linha que entra. Então, a nova linha pivô, aliás, não a nova linha que entra, a nova linha pivô, que é mais conhecida por NLP, nova linha pivô. Como que eu faço para encontrar a nova linha pivô? Eu pego a linha pivô atual. Quem estiver fazendo no Excel pode utilizar o recurso aqui do Ctrl+C, Ctrl+V. Só que tem que ter alguns cuidados aí para não copiar coisas erradas, tá? Tiro a borda, tiro o meu elemento pivô e vou dividir. Eu vou dividir. Lembre-se, se eu botar o número o sinal de divisão, ele nem aceita, vai entender que é uma fórmula. Então eu boto um apóstrofe aqui para enganar ele. Ó. Apóstrofe, dividir, botando o apóstrofe ele aceita, tá? Aceita mais, aceita menos. Dividir pelo elemento pivô. Qual o elemento pivô? O elemento pivô é o 1, certo? Então veja bem, eu vou para achar a nova linha pivô, vou pegar a linha pivô antiga, certo? E dividir pelo elemento pivô, que é o 1. Então até vou botar aqui do ladinho aqui, LP, eu pego a linha pivô e divido pelo elemento pivô, certo? Que é o 1. Muito bem, como ela é dividida por 1, ela vai ser igual, né? Basta copiar. A nova linha pivô, neste caso, vai ser igual à linha pivô antiga. Por quê? Porque ela é
igual, ela é dividida por 1 porque o elemento pivô é 1, certo? Vou aqui destacá-la. Essa é a nova linha pivô. Pronto. Que na verdade a nova linha pivô, isso é bom botar também, tá, pessoal? Aqui do ladinho para vocês não se passarem. A nova linha pivô, nesse caso, é também a terceira nova linha. Terceira nova linha. Então, ao encontrar a nova linha pivô, eu encontrei junto a terceira nova linha. Então, agora eu tenho que achar a nova primeira, a nova segunda e a nova quarta, para com as 4 linhas montar a nova tabela. Sétimo passo. Sétimo passo. Encontrar as novas linhas. Encontrar as novas linhas. Certo? Quais novas linhas? A terceira eu já encontrei. Vou encontrar a primeira, a segunda e a quarta. Então, primeira nova linha. Como que eu faço a primeira nova linha? Eu vou copiar a linha pivô, a nova linha pivô. A nova linha pivô eu vou utilizar para todas as novas linhas, tá? Então eu vou copiar a nova linha pivô. Vou tirar aqui o vermelhinho dela, sem borda. E agora eu vou multiplicar, certo? Multiplicar pelo coeficiente correspondente da primeira nova linha, né, na variável que entra. Qual a primeira nova linha? A primeira linha é esta, né? Então eu vou multiplicar pelo coeficiente da linha que eu estou procurando, que é a primeira, trocando o sinal. Então, se é menos 4, eu vou multiplicar por 4, certo? De novo, eu estou achando a primeira nova linha. Eu sempre vou usar a nova linha pivô. Eu pego a nova linha pivô e multiplico pelo coeficiente da linha que eu estou procurando, que é a primeira, trocando o sinal do coeficiente. Se é menos 4, fica 4, ok? E agora eu vou multiplicar. Igual esse vezes 4. Certo? E todos vão ser essa célula vezes 4, essa célula vezes 4, essa célula vezes 4. Então eu posso arrastar a fórmula. Arrastei a fórmula. Coloquei no centro. Veja bem então a fórmula. Vou colocar de novo ali. Eu peguei o quê? Esse cara aqui, que é o G, essa célula é a G44. Coluna G, linha 44. E multipliquei por 4, que é o meu elemento, o meu número da variável que entra trocando o sinal. Meu coeficiente da variável que entra trocando o sinal. Dou Enter, 0. Vou fazer até de novo. Vou apagar essa linha aqui. Deleta. Eu quero multiplicar essa linha toda por 4, começando com a primeira célula. Sinal de igual, abrir uma fórmula. Escolho a célula que eu quero multiplicar por 4. Eu quero multiplicar o 0 por 4. 0, sinalzinho de vezes, vezes 4. Certo? E dou Enter. E depois, simplesmente, eu arrasto. Já está feita a multiplicação. Coloco no centro. Já está ok. Certo? Agora, eu tenho que somar com a primeira linha antiga. Então, eu somo com a primeira linha. Eu não estou procurando a primeira linha?
Então aqui, ó, pessoal, no mais também, eu tenho que botar o apóstrofo, senão ele entende como fórmula. Eu quero somar com a primeira linha. Sumiu o apóstrofo e ele aceitou eu começar a célula com mais. Lá na barra de fórmula aparece o apóstrofo, tá? Isso para quem está fazendo no Excel. Quem está fazendo na mão, esquece o apóstrofo. Eu vou copiar a primeira linha e vou somar com o resultado da multiplicação. A primeira linha é esta aqui, ó. Primeira linha. Está aqui do ladinho. Ctrl C. Venho aqui embaixo. Ctrl V. Tiro as bordas. Então, recapitulando, eu peguei a nova linha pivô, multipliquei pelo coeficiente da primeira linha trocando o sinal, deu essa linha de baixo, e agora eu vou somar com esta linha, tá? Que é a primeira linha antiga. Por que eu usei a primeira linha antiga? Porque eu estou procurando a nova primeira linha. E o resultado vai estar aqui embaixo. Vamos usar a fórmula do Excel, igual, só que agora eu não quero multiplicar, eu quero somar esta célula mais esta célula. Enter. Tá? E vou arrastar. Pronto. Ok? Esta aqui vai ser a minha primeira nova linha. Ok? Recapitulando o algoritmo. Eu pego a nova linha pivô, então eu vou botar aqui, nova linha pivô, multiplico pelo coeficiente da variável da primeira linha trocando o sinal, somo com a primeira linha antiga e obtenho a nova linha pivô. Perdão, a nova primeira linha, que é essa aqui que eu vou marcar em vermelhinho. Muito bem, eu vou achar a segunda nova linha. Segunda nova linha. Ainda bem que a terceira já está prontinha aqui, ó, tá? Então eu vou achar a segunda nova linha. Como é que eu faço? Novamente, eu pego a nova linha pivô. Sempre eu vou pegar a nova linha pivô. Ctrl C, Ctrl V. Multiplico pela variável, pelo coeficiente da segunda linha trocando o sinal. Qual o coeficiente da segunda linha? 0. Molezinha. Trocando o sinal fica 0 também. Multiplico por 0. Então, vamos lá. Multiplico por 0. Tá? Então, aqui vai dar tudo 0. Vai dar 0, vai dar 0. Vamos fazer a fórmula para nós treinar. Vamos ver se ele deixa multiplicar por 0. Isso aqui vai ser igual. Esta célula vezes 0. Aqui deixou. Lá em cima não deixou. Por quê? Agora arrasto tudo 0. Ok. Certo? E agora vou somar com a segunda linha antiga. Mais apóstrofe, mais a segunda linha. Qual a segunda linha? Vamos lá em cima na tabela e vamos copiar lá. Segunda linha é essa aqui. Ctrl C. E vou colocar aqui. Ctrl V. Muito bem. Vou tirar as bordas. E o resultado da soma vai estar aqui embaixo. Aqui vai ser igual, então, esta célula mais esta célula, Enter. E arrasto, pego a cruzinha aqui para arrastar bem no cantinho, ó, e arrasto com o mouse. Dá uma conferida se está certo, né? 0 mais 20, 20. Então tá dando certinho. E vou destacá-la como a segunda nova linha. Ctrl C.
a segunda nova linha. Muito bem, quase que nós já temos todas as linhas. Nós temos a terceira, a primeira, a segunda. Falta qual? A quarta nova linha. É a última. Quarta nova linha. De novo, a mesma lógica, pessoal. Pego a nova linha pivô. Multiplico pelo coeficiente da quarta linha trocando sinal. Menos 1. Multiplico então por 1, certo? Por 1. Como é por 1, tudo isso aqui vezes 1 vai ser igual, mas eu vou usar a fórmula para nós treinando. Igual. Esta célula vezes 1. Enter. Ok, ó. Centralizo para ficar bonitinho, mais a quarta linha. Apóstrofe, para nós enganar o Excel, mais a quarta linha. Opa, mais, sinalzinho de mais, a quarta linha. Quarta linha. Por que quarta linha? Porque eu estou procurando a quarta nova linha. Então, vou buscar a quarta linha antiga. Ctrl C nela e copio ela aqui. Ctrl V. Tiro as bordas. Muito bem. Opa, veio esse carinha junto aqui. Agora eu quero somar, então, o resultado da multiplicação pelo coeficiente da quarta linha trocando o sinal pela quarta linha antiga. Igual esse mais esse. Enter. Muito bom. Agora arrasto, pego a cruzinha ali no canto, arrasto até o fim. Ó, dá para conferir sempre, é mais fácil, ó. 50 com 15, 65, fechou? Tá certa a fórmula. Às vezes é bom dar uma conferida na fórmula, tu pega uma fórmula errada e pode dar problema. Então esta é a nossa nova quarta linha. Muito bem. Temos as 4 linhas para montar nossa nova tabela, que é o próximo passo, certo? Oitavo passo. Montar nova tabela. Mesma lógica para montar a tabela. Z. Tem x1? Tem. x1. Tem x2? Tem. Tem x3? Tem. São quantas restrições? São 3 restrições, então vão ter 3 folgas. Isso mesmo. Vai ter sempre 3 folgas? Não, quando tiver 2 restrições, vai ter só 2 folgas. Quando tiver só 2 variáveis, vai ter só 2 variáveis aqui. Tá? E mais a constante b. Vamos botar isso aqui tudo no centro. Centralizar. Como que eu faço as caixinhas? Ó, quantas linhas eu vou ter? Vou ter 4 linhas, tá? Copio aqui. Eu faço uma caixinha para o Z, uma caixinha para o B, eu queria ela preta. Vamos trocar a cor. Uma caixinha para o B, ESC. Uma caixinha para o B, uma linha aqui em cima para a função objetivo e uma caixinha grande aqui embaixo para as demais análises, tá? Ok? Sempre igual. E vou copiar a primeira linha. A primeira linha está aqui, ó. Um detalhe que pode dar errado. No outro exercício eu me atrapalhei aqui.
Quem está usando Excel, quem está na mão, na caneta, tranquilo. Vocês notam que aqui, ó, não é número, é fórmula. Então, quando eu copiar, estou copiando, Ctrl C. Na hora de colar, eu tenho que clicar na direita e copiar só valores, ó. Senão não dá certo, tá? Porque aqui a célula original está com uma fórmula, não está com esse valor aqui. Então eu tenho que mandar na hora de colar, copiar valores, tá? A primeira linha foi. A segunda está aqui embaixo. Mesma coisa, ela está com fórmula. Então eu copio, tá? Posso vir com a direita aqui do mouse, copiar, e na hora de colar, eu clico com a direita e peço para colar, ó, colar valores, tá? Senão dá errado. Terceira linha, a terceira linha está aqui. Essa não precisa, porque essa não tem fórmula. Eu copio ela, Ctrl C. Mas se eu quiser copiar só valores, também não tem problema. Porque daí ela já não me copia a caixinha vermelha, tá? Ela copia só os valores. A primeira linha foi. A quarta linha. Clico aqui. Botão direito do mouse, copiar. Escolha a célula onde eu quero iniciar a cópia. Botão direito de novo, copiar só valores. Ok. Muito bem. Certo? Agora, o nono passo. O nono passo, nós vamos... Nono passo, nós vamos fazer as análises. Análises da solução. Análise. Análise da solução. Isso é um ponto que geralmente gera dúvida, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, como é que nós estamos em relação... Certo. Muito bem. Vamos fazer as análises das soluções. Primeira coisa que eu vou encontrar, variáveis básicas. São todas aquelas onde eu tenho apenas 1 e 0. Nesta parte central, eu estou analisando variáveis, ó, variáveis básicas. Por que o Z não é uma variável? O Z é a solução do problema. Por que o B não é uma variável? O B é uma constante, tá? Então eu estou avaliando as variáveis. As variáveis estão aqui, ó. Esse cara eu não conheço, não conheço, não conheço. A folga eu não conheço também. Então eu estou analisando só as variáveis. As variáveis estão nesta parte do problema. Minhas variáveis são essas aqui, ó. Isso que eu quero descobrir. Esse cara aqui é a resposta. Depois que eu descobrir as variáveis, eu tenho a minha resposta. E esse cara aqui é uma constante, não é a variável. Eu já sei o valor dele. Variáveis básicas são aquelas que têm somente 0 e 1 na sua coluna, ok? Então, esta aqui é uma variável básica, vou botar amarelinho, que é o x3. Então, x3 é uma variável básica. Por quê? Porque ele tem somente 0 e 1. xf1 é uma variável básica? Sim. Por quê? Porque ele tem somente 0 e 1 na sua coluna. xf3 é uma variável básica? Porque ele tem só 0 e 1 na sua coluna, xf3. Certo? Muito bem. Agora, fechou de variável
básica. Agora nós vamos ver o valor dessas variáveis. Qual o valor de x3? Eu venho até onde tem o resultado 1, na linha que tem o resultado 1, e rebato na coluna da constante, 50. Então, o meu x3 vale 50. O xf1 usa a mesma lógica. Eu venho aqui até onde tem o valor de 1 e rebato na coluna da constante. Ele vale 20. E o xf3, mesma lógica. Eu venho aqui onde tem o valor de 1, rebato na constante, ele vale 65. Já tem o valor das básicas. Agora vamos ver as não básicas. Variáveis não básicas. São todas as demais. Eu vou botar uma corzinha diferente nelas aqui. Desculpe, vou botar um azulzinho. Então, eu tenho o x1, o x2 e o xf2. O x1, o x2 e o xf2. As outras três que sobraram são não básicas. x1 igual, x2 igual, xf2 igual. E o valor de z, certo? E o valor de z que eu quero. Valor de z, eu vou botar a corzinha verde aqui. Então, eu vou botar aqui, valor de z. Valor de z, que é o nosso máximo lucro. Certo? O valor de z, verdinho, eu boto z igual. Quanto vale o z? O z vale 200. Porém, para o z valer 200, eu tenho que zerar o x1, o x2 e o xf2. Então, o meu x1 tem que valer 0, o meu x2 tem que valer 0 e o meu xf2 eu tenho que atribuir também o valor de 0. Zerando esses três, eu posso dizer que o meu z vale 200. Certo? Ótimo. Porém, deu zebra aqui, ó. Nós temos um número negativo aqui dentro das constantes. O x2 está negativo. E nós temos uma premissa aqui em cima que diz, ó, x2 tem que ser maior ou igual a 0. Neste caso aqui, o x2 é negativo. Então, caros colegas, nós teremos que recalcular a solução. A solução não é ótima. Por que ela não é ótima? Pois x2 é menor que 0. E nós temos uma restrição lá em cima que diz o seguinte. Vamos copiar a restrição. Eu tenho esta restrição de não negatividade lá no começo do exercício. Que diz que x2 tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Então a solução não é ótima. Vocês viram esse símbolozinho aqui, maior ou igual? Para a aritmética, ele não tem valores maior ou igual, tá? Para a aritmética, o símbolo correto é esse aqui, maior ou igual. Porém, no Excel, em alguns casos, eles usam maior ou igual. Vocês vão ver no solver que nós vamos trabalhar com esse sinal, tá? Então, esse aqui é maior ou igual, esse aqui menor ou igual, tá? Então, você tecla no símbolo, na tecla do menor, depois na tecla do igual.
Só botei aqui para exemplificar, não tem nada a ver com o problema, tá? Mas, então essa solução não é ótima, porque não atende à restrição de não negatividade do x2. O x2 ficou bonitinho aqui, colorido, né? Parece faltou só, parece a bandeira da Jamaica. Então, vamos ter que entrar no 10º passo. Qual o 10º passo? Retorna ao passo 4, que é achar a linha pivô. Retorna ao passo 4, ou ao 4º passo. Ok? Vamos lá. Eu vou copiar a minha tabela. Vou tirar todas as cores. E vamos iniciar de novo. Então, copiei a tabela, certo? E vamos iniciar de novo. Agora, o que eu tenho que fazer? Variável que entra. Vamos mudar a corzinha aqui. Cor. Variável que entra. É sempre o valor negativo, maior valor negativo, certo? Aqui nós só temos um que é valor negativo. Então é ele. Se eu tivesse 2, eu escolho o maior número de valor absoluto negativo. Segundo passo, a linha pivô. Eu vou pegar as minhas constantes, Ctrl C, Ctrl V, que vem lá da variável B, botar na maiúscula. Vou pegar a variável que entra, as coeficientes da variável que entra, x2, vem do x2, né? x2, e vou dividir um pelo outro, certo? Igual, esse divido por esse. E vou clicar na fórmula, que não deu de novo. Vamos botar 50 por 0, vai dar 0. Certo? Agora aqui eu tenho que fazer uma análise. Ó. Não deu valor negativo, deu um valor neutro. Valor neutro eu tiro fora. Eu tiro fora sempre os valores neutros e os valores negativos, né? Aqui não tive valor negativo, eu tive um valor neutro, então tirei fora. Eu vou escolher o menor número positivo, certo? O menor número positivo. Então a minha variável que entra, a minha linha pivô é essa linha aqui, aquela cujo o nosso B, a nossa constante é 20. Então esta vai ser a linha pivô. Certo? Então vamos marcá-la aqui para nós já não se perder na jogada. Marcamos a linha pivô. Vamos dar um destaque para ela. Marcamos também, vamos pegar o símbolozinho aqui, Ctrl C. Marcamos também, Ctrl V, o nosso elemento pivô, que ele está na intersecção da linha pivô com a variável que entra. Aqui, na verdade, ó, ela vem até aqui, tá? A linha pivô. Então, esta é a minha linha pivô. Vamos marcar, vamos pegar a setinha aqui em cima. Ctrl C. Então, esta, Ctrl V. Essa é a minha linha pivô. Pivô, certo?
Esta é a minha variável que entra. Nesse caso aqui, a variável que entra é o x2. Variável que entra. E esse carinha aqui é o meu elemento pivô. Vamos para cá. Elemento pivô. Ok. Agora eu já posso encontrar o quê? A minha nova linha pivô. Minha nova linha pivô. Nova linha pivô. Como que eu acho a nova linha pivô? Sempre igual, pessoal. Eu pego a linha pivô. Eu pego a linha pivô. Vou tirar aqui as bordas, setinhas, né? Sem borda, sem elemento pivô, sem setinha. Eu pego a minha linha pivô e vou dividir. É a única que é dividida. Depois, para achar as outras linhas, é multiplicado. Vou botar o apóstrofe, vou dividir pelo elemento pivô. No elemento pivô eu não troco o sinal, vou trocar sinal depois, tá? Vou pegar a linha pivô e dividir pelo elemento pivô, como nós fizemos aqui em cima, ó. Peguei a linha pivô e dividi pelo elemento pivô, certo? Então vamos usar o Excel, igual essa célula divido por 2, ok? E agora arrasto, centralizo. Então esta, pessoal, vai ser a minha nova linha pivô. Tá aqui. Eu vou usar para achar as novas linhas, tá? Agora eu vou achar, e essa nova linha pivô, é bom vocês colocar sempre do ladinho, ela já é a nova segunda linha. Segunda, nova linha. Quando você acha a linha pivô, você já acha uma das linhas de lambuja, ó. Já achei a segunda, certo? Tem que achar a primeira, a terceira e a quarta. Tá barbada. Vamos usar o mesmo aqui. A primeira linha. Vamos achar então a primeira linha. Primeira linha, eu vou pegar a nova linha pivô. Certo? Vou tirar aqui ó, a caixinha, as bordas, sem borda. E agora sim, agora eu vou multiplicar pelo coeficiente da primeira linha. Tá aqui a primeira linha. Até vou copiar aqui do ladinho para nós não se perder. É bom você sempre copiarem. A organização, um exercício de simplex, ela é 50% do sucesso. A primeira linha está aqui, tá? O coeficiente é o 2, é menos 2, trocando o sinal, multiplico por 2. Então, aqui vai aqui embaixo. Eu vou pegar a nova linha pivô. Já peguei, já copiei. Só que aqui eu já fiz um erro, ó. Como aqui é fórmula, se eu copiar direto, ela vai zerar. Então, eu vou copiar de novo. Ó. Vou copiar a nova linha pivô. Quem está fazendo com a caneta não tem erro. Copiar. E aqui, na hora de colar valores. De novo, deixa eu copiá-la aqui. Copiar, agora sim. E agora na hora de colar, ó, clico com o mouse, botão direito, copiar valores. Ok. É melhor sempre colar os valores, se acostumar a colar o valor, porque ela já vem até sem a caixinha. Vem só o valor mesmo da linha. E vou multiplicar por 2, então vai ser igual a esta célula vezes 2. Pego a cruzinha aqui no canto, arrasto, centralizo e vou somar
apóstrofe, mais a primeira linha. A primeira linha, certo? O que é mais? Mais a primeira linha. Vou lá em cima, busco a primeira linha. Ctrl C. Na hora de colar, eu já vou colar só valores, para vir sem a caixinha. Já centralizo. Confiro se ela veio certinho a primeira linha. E o resultado vai estar aqui embaixo. Vai ser igual a esta célula mais esta célula. Muito bem. Arrasto e centralizo e tenho a nova primeira linha. Primeira nova linha. Ctrl V. Primeira nova linha. Certo? Vou marcá-la de vermelho para dar um destaque na hora de eu procurá-la, para montar a tabela. Show? Então, de novo, eu calculei a nova linha pivô, pegando a linha pivô e dividindo pelo elemento pivô, sem trocar sinal. Para achar as novas linhas, a primeira nova linha, eu pego a nova linha pivô. Agora não é dividir, é multiplicar pelo coeficiente da linha que eu estou calculando, trocando o sinal. Era menos 2, fica mais 2. E somo com a linha antiga. Segunda nova linha. Segunda nova linha. Mesma coisa. Ó, vou pegar a nova linha pivô. Nova linha pivô. Nova linha pivô. Vou multiplicar. A segunda não, a segunda eu já tenho. Aqui é a terceira. A segunda nova linha, nesse nosso exercício, casualmente, é a linha pivô. Vou multiplicar pelo coeficiente da terceira linha, trocando o sinal. Barbadinho, é 0. Multiplico por 0. 0 não troca sinal. Então, tudo isso aqui vai ser 0. Igual a esse cara aqui, vezes 0. Enter. Arrasto. Centralizo. E agora eu somo, apóstrofe. Eu somo com a terceira linha. O que enlouqueceu aqui? Somo com a terceira linha. Acho que eu bati no mouse. Tá. Vou buscar a terceira linha. A terceira linha está aqui. Ctrl C. Já venho aqui. Colo só os valores. Centralizo. E agora soma do resultado da multiplicação com a terceira linha antiga vai me dar a nova terceira linha. Centralizo. Marco com destaque. Deixa eu ver se a fórmula está certa. Vamos dar uma conferida. 0 com 3 dá 3, 0 com 1 dá 1, 0 com 50, fechou. Agora a última linha para nós montar a nossa tabela. A quarta linha. Quarta nova linha. De novo, eu pego a nova linha pivô. Vou multiplicar pelo coeficiente da quarta linha trocando o sinal. É 1, vai ficar menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Certo? Então vamos lá. Igual. Eu quero essa célula vezes menos 1. Arrasto. E tenho multiplicação. Centralizo. Ok. Agora eu vou somar, apóstrofe. Eu vou somar com a quarta linha. Quarta linha.
Venho aqui em cima, busco a quarta linha, Ctrl C, vou colar só valores, clico com a direita, colar valores, centralizo e vou colocar o resultado da soma aqui. Esta célula mais esta célula. Venho, pego a cruzinha, arrasto, centralizo, dou destaque, opa, volto. Eu não arrastei até o fim. Dou destaque. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, já tenho as 4 linhas novamente. Ok? Show de bola. Vou montar. O próximo passo é montar a tabela nova. Então vamos lá. É a mesma coisa. Z, X1, X2, X3, XF1, XF2, XF3 e a constante B. Ok? Aqui eu vou centralizar esses carinha tudo aqui. Ficar bonitinho. Vou aqui copiar isso aqui para mim não me perder. E vou copiar as linhas. Agora muita atenção para não copiar invertido. Venho aqui e marco a primeira linha. Ctrl C, copio só os valores, porque são fórmulas lá em cima. Veio. Segunda linha. Onde é que está a segunda? Está aqui em cima. Ó. Venho aqui, Ctrl C, colar valores. Segunda linha. Terceira linha, está aqui. Ctrl C, venho aqui, copiar valores. E a quarta linha, Ctrl C, venho aqui, copiar valores. Ok. Faço as caixinhas, vou trocar lá a cor. Caixinha para o Z, uma caixinha para a constante B, uma caixinha para as variáveis na linha objetivo, na função objetivo, e uma caixinha para as demais. Ok. Opa, volta. Uma caixinha para as demais. Muito bem. Bueno, já está com cara que vai dar certo. Ó. Não tem nada negativo aqui. Amém, Jesus. Vamos fazer as análises. Primeira coisa que eu analiso, as VB, variáveis básicas. Vou pintar de amarelinho aqui para dar um destaque para vocês. O sol que tem 0 e 1. Então, a X2 vai ser básica. A X3 vai ser básica. E a XF3 vai ser básica. Ó, a XF2 tem o 4 aqui, não foi básica, tá? Eu analiso nesta parte central das variáveis. Relembrando, esse cara aqui é a solução, é o custo. Esse cara aqui é uma constante, eu já sei quanto ele vale. Variáveis é nessa parte da tabela. Todas essas aqui, x1 até o xf3, são variáveis que eu quero descobrir para solucionar o meu problema. Então, quais são as variáveis básicas? É o x2 igual. Quanto vale o x2? Venho aqui, rebato na função, na constante, vale 10. Muito bem. O x3 igual. Quanto vale o x3? Venho aqui no 1, rebato na coluna da constante, vale 50. Quanto vale o xf3? Venho aqui no 1, xf3 igual, rebato no B, 55. Muito bem. Agora eu vou achar as variáveis não básicas. Quais são? São as outras 3 que sobraram. Esta aqui, estava usando azulzinho, né? Esta e essas duas aqui. Então, a x1 igual a xf1, primeira folga, igual
e a xf2, que é a segunda folga, igual. E, vou botar azulzinho aqui, e o valor de z. O valor de z, verde. Valor de z. Muito bem. Z igual. Quanto vale o z? Venho aqui no 1, 220. Para o z valer 220, eu tenho que zerar esse cara aqui, esse aqui e esse aqui. Eu zerando o xf1, zerando o xf2, eu posso achar o valor de z. Zerando o xf2. Sempre eu vou zerar as variáveis não básicas para poder, desta forma, zerar esta linha aqui, ó, e a ficar só com o valor de z. Aqui já tenho zero, aqui já tenho zero, aqui já tenho zero. Se eu der o valor de x1, a hora que eu for multiplicar, x1 vale 0, multiplico por 12,8, esse cara aqui zera. xf1 vale 0, multiplico por 1, zera. xf2 vale 0, multiplico por 4, 0. Aí eu fico com o valor de z igual a 220. Certo? A solução é ótima, não tem nem o valor. A solução é ótima. Então, o meu máximo lucro, máximo Z, ou máximo lucro, é igual a 220. Então, esta é a solução do meu problema. Esta é a solução do meu problema. Agora eu gostaria de fazer alguns testes com vocês. Aqui estaria terminado o problema. Vamos ver se essas soluções aqui que eu encontrei, o x2 vale 10, x3 vale 50, x1 vale 0, se eles atendem às minhas restrições. Vou pegar as restrições aqui. Agora é só teste para ver se nós realmente matamos a charada, tá? Tenho minhas restrições. Eu vou testar a primeira, que é essa cara aqui. Quanto vale o x1? 0. Então eu boto ali 0. Mais. Quanto vale o x2? 2 vezes x2 vale 10. E menor ou igual a 20. Porque lembrem, eu tenho que atender às restrições. Não adianta só achar uma solução que não atenda às restrições. Vale a mesma lógica para o conjunto, o método da solução gráfica. Não adianta achar uma solução que não atenda às restrições, não adianta nada. Verdadeiro. Então, já atendeu a primeira. Ó. Já testou verdadeiro para a primeira restrição. Tem que atender todas, tá? Ctrl C. Vamos ver a segunda aqui. 3 vezes o x1 é 0, né? 0 mais o x3 é 50, menor ou igual a 50. Fica então 50 menor ou igual a 50. Verdadeiro. Atendeu a segunda. Vamos ver a terceira. 0 mais o x2 vale 10 menos o x3 que vale 50, né? Opa, esqueci de botar. Então, menos 50 com mais 10, menos 40 é menor ou igual a 15? Verdadeiro.
sei que ele entendeu aqui. Menos 40, porque eu botei um igual. Menos, tem que botar o apóstrofe, porque com menos também ele entende que é forma. Vou botar aqui. Menos 40 é inserir símbolo menor igual a fechar, menor igual a 15. Verdadeiro, menos 40 é menor que 15. Então, pessoal, nós achamos a solução para o máximo lucro. O máximo lucro vai se dar quando o x2 valer 10, o x3 50, vamos botar aqui. Então a solução é ótima quando o x2 for igual a 10, o x3 for igual a 50 e o x1 for igual a 0. Então, quando as minhas variáveis assumir esse valor, eu tenho o máximo lucro. E meu máximo lucro vai ser 220. Certo? Se eu substituir esses valores na minha função do lucro, tem que dar 220. Vamos fazer? Tudo aqui é teste agora, pessoal. Vamos lá. O algoritmo me garante isso. Ctrl C. Tomara que garanta, né? Ctrl C. Então, máximo Z, máximo Z igual 0,2 que multiplica x1. Quanto vale meu x1? 0. Mais 2 que multiplica o x2, mais 2 vezes o x2. Quanto vale o x2? 10. Mais 4 que multiplica o x3. Quanto vale o x3? 50. Então, máximo valor de Z é igual 2 vezes 10, 20. Mais 4 vezes 50, 200. Máximo valor de Z é igual a 220. Tirou o Z a mais aqui. Então, nós provamos que quando nós temos esses valores para o x1 de 0, x2 10 e o x3 50, nós obtemos o máximo lucro no nosso problema. Então, a nossa solução é ótima, obtendo um lucro máximo de 220 com esses valores. Não produzo nada do x1, vamos supor que isso aqui fosse peças, né? O tipo de peças. Não produzo nada do x1, produzo 10 do x2, produzo 50 do x3. Nessa configuração de produção, vou maximizar meu lucro para 220. E está resolvido aí mais um probleminha de simplex. Não é difícil, tem que ter atenção nesses pontos que nós temos que igualar a função objetiva a 0, colocar as folgas direitinho e montar a tabela com os valores certos. Depois é trabalhar. Nesta fase aqui, então sempre a variável que entra vai ser o valor negativo da função objetiva. Olha sempre aqui a variável que entra. Aqui nesse caso é bom porque tem 3 valores negativos, eu escolho sempre o maior de valor absoluto. Depois, para me encontrar a linha pivô, eu vou pegar a função, a constante, ó, pego a constante e divido pelo equivalente aqui
da variável que entra, excetuando a função objetivo. A linha pivô sempre vai estar nas restrições, nunca na função objetivo. Dividido pelos coeficientes da variável que entra, tá? Respectivo, 20 pelo 0, 50 pelo 1 e 15 pelo menos 1. Escolho sempre o menor valor positivo. Nesse caso que ficou bem bacana, teve dois valores positivos, o que é 0 e o que é negativo eu excluo, nos dois valores positivos eu vou escolher o menor para minha linha pivô. Pois o resto é sempre o mesmo algoritmo, tá? Sempre a mesma fórmula. Cuidado quem está usando Excel para copiar sempre valores, clica aqui na segunda, ó, copiar. Né? Então aqui, ó, eu vou copiar, depois, Ctrl+C, na hora de colar, eu clico aqui e colo sempre valores, senão dá errado, tá? Não dá errado. Ok? Então tem mais um exemplo para vocês se basearem aí, passo a passo, bem bacaninha, ficou bem bonitinho. E vocês refaçam. E eu vou estar postando então mais 2 de simplex e mais um de solução gráfica para vocês praticarem. Lembrando que a aula que vem é feriado, né? A aula que vem é feriado, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Vocês vão me entregar dia 28 esses exercícios. Então, ó, tem 10 dias para fazer mais 3 exercícios. 2 de simplex e um da solução gráfica. Solução gráfica eu prometo que eu coloco um gráfico que vai dar uma soluçãozinha bem maneira. Não vai dar aquelas análises malucas dos últimos 2 exercícios, tá? Mas é bom também fazer para ver que existe esse tipo de problema. Onde a solução vai para o infinito, onde eu tenho que sair para a esquerda do conjunto, tá? Obrigado e até a próxima.